Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. Bom, hoje a gente vai trabalhar orações reduzidas. E essa é a aula número 1, né? Portanto, significa que pelo menos a número 2 vai ter, né? Para você assistir em breve. Então, é isso, vamos lá? Bom, as orações reduzidas, né, são caracterizadas por possuírem o verbo nas formas de gerúndio, particípio ou infinitivo, ou seja, nas formas nominais, né, gente? As formas nominais do verbo são aquelas formas que não costumam ter tempo verbal, né? As formas que são, vamos dizer assim, fixas, né? A gente não fica lá no passado, no presente, no futuro. O particípio é algo concluído, né? O gerúndio é algo que é algo que está em processo de acontecimento, a gente já trabalhou, né? Se você tiver dúvidas sobre o gerúndio, dá uma conferida na nossa aula específica sobre o gerúndio, né? E o infinitivo é aquela forma original do verbo, né? Amar, comer, dançar, falar, né? Então, as orações reduzidas, elas vão ser caracterizadas por, né, pelo verbo estar nessas formas nominais, né? Bom, vamos entender melhor. Ao contrário das demais orações subordinadas, as orações reduzidas não são ligadas através de conectivos. Então, olha só, elas são subordinadas, né? São orações que dependem umas das outras. Nós também já trabalhamos, né, orações subordinadas aqui. E elas necessitam, né, da oração principal, elas não têm sentido sem a oração principal. Mas, né, diferente das outras, essas orações reduzidas, elas não têm o conectivo, né? Elas são assindéticas, vamos dizer assim. Você lembra que é assindética, sindética? Né? A gente fala muito isso a respeito das coordenadas, porque as coordenadas que têm esse costume, né, de ter também essa forma assindética. Mas no caso das reduzidas, elas também são assindéticas. O que significa não tem síndeto, não tem conjunção. Conectivo, né? Exatamente isso. Síndeto, palavra grega que significa laço, junção, né? Então a conjunção é um síndeto. Então essas orações também são conhecidas como assindéticas. Falo isso caso, né, apareça para você essa palavra assindéticas. É bom a gente bater muito nesse ponto, né, essas palavrinhas um pouco mais difíceis que a língua portuguesa traz para a gente gente poder se precaver, né? Saber o significado é sempre importante porque pode fazer parte de uma pegadinha, de uma questão, de colocar uma pergunta, né, com uma palavra dessa, sindética, assindética, e você ficar lá boiando, cara, o que é isso, meu Deus do céu. Aí você que assistiu minha aula vai falar assim, a Bárbara falou sobre isso, sindética, assindética, né? Tem síndeto e não tem síndeto. Síndeto é a mesma coisa que conjunção. Ok, então eu posso responder isso aqui. Bom, outra característica das orações reduzidas. Para cada oração reduzida, tem-se uma desenvolvida correspondente, né? A gente vai entender depois como que a gente vai desenvolver essas orações reduzidas, né? Como a gente faz elas ficarem vamos dizer assim, sem ser reduzidas, do tamanho normal, desenvolvidas, né? Que seria o contrário, né, de reduzidas. Então, a gente vai entender como a gente faz para reverter esse processo, tá? Então, para cada oração reduzida, tem-se uma desenvolvida correspondente. Para melhor identificarmos que tipo de oração reduzida temos, podemos desenvolvê-la. Então, é uma forma de você entender um pouquinho, né? Quando você pegar lá uma oração reduzida no Enem ou no seu vestibular, e para você entender melhor que tipo de oração é essa, né? Do que se trata, como você pode classificá-la, você desenvolve, porque aí você vai conhecer um pouquinho melhor, como se fosse, sei lá, a oração reduzida fosse um lequezinho fechado. E quando você desenvolve, você abre esse leque e você consegue perceber melhor as características dessa frase, dessa oração, né? Dessa oração. A gente sempre tem que lembrar, a oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Então é melhor a gente falar oração, tá?
Então, para você entender essa oração melhor, se ela tiver, né, com um leque aberto, amplo, você consegue perceber as características dela melhor. Possuem as mesmas características sintáticas das orações subordinadas desenvolvidas. Aqui, gente, essas desenvolvidas, obviamente, são aquelas que são correspondentes às reduzidas, né? Cada reduzida tem uma desenvolvida correspondente. Então, essa forma desenvolvida da reduzida vai ter as mesmas características sintáticas da sua forma desenvolvida e vice-versa, sua forma reduzida e vice-versa, tudo no mesmo, ok? Observe as frases abaixo. Ao terminar a prova, todo candidato deve aguardar. Outra. Ouvimos uma criança chorando na praça. Outra. Comprada a casa, a família mudou-se. Veja que as orações em destaque não são introduzidas por conjunção. Então vamos lá, olha. Essa daqui, né, é a primeira, ela não precisa ser introduzida por nada, mas pode ser que ela começasse com uma conjunção aqui, né, um conectivo. Ou que após ela viesse um conectivo aqui, mas não, temos apenas uma vírgula, olha. Né? Então, ao terminar a prova, todo candidato deve aguardar, sem conjunção. Ouvimos uma criança chorando na praça, né? Também, ó, não temos aqui, não podemos ter vírgula, obviamente, né? E não temos uma conjunção. Não podemos ter vírgula aqui porque, gente, a gente já conversou sobre isso em outra aula. Porque isso daqui, ó, ouvimos uma criança chorando na praça. Criança é o sujeito dessa oração aqui, tá? Dessa oraçãozinha aqui, ó, bonitinha, chorando na praça. Quem estava chorando? A criança. Temos dois sujeitos, né, entretanto, nessa frase. Quem ouvimos? Nós. Então, né, ouvimos uma oração, uma criança chorando na praça, outra. Ok. Comprada a casa, a família mudou-se, né? Então, comprada a casa é uma condição para a família mudar-se. Comprada a casa, vírgula, a família mudou-se. Então, olha, não temos conjunções nessas frases, né? Nessas orações. Além disso, os verbos estão em suas formas nominais. Infinitivo, gerúndio e particípio. Então, vamos ver. Ao terminar, verbo no infinitivo. Ouvimos uma criança chorando, né? Gerúndio, continua, é uma coisa que prossegue. Então, aqui nós temos o gerúndio. E comprada, particípio, né? O particípio é uma ação que já foi concluída, tá, gente? Particípio. Né? Comprada, feita, achada, dobrada, lavada, passada, falando, né, das atividades domésticas. Enfim, isso tudo é particípio, tudo que está concluído. Então, beleza, nós temos aqui, obviamente, orações reduzidas, né? São exemplos de orações reduzidas. Para reconhecer mais facilmente o tipo de oração que está sob forma reduzida, podemos desenvolvê-la da seguinte maneira. Vamos lá, como é que a gente faz para desenvolver? Vamos às regrinhas, né? Substitui-se a forma nominal do verbo, ou seja, infinitivo, gerúndio ou particípio, por um verbo do tempo do indicativo ou do subjuntivo. E aí, gente, pode ser presente, passado ou futuro, tá? O importante é estar no tempo subjuntivo, né? Lembra do subjuntivo? A gente também já falou sobre isso. O subjuntivo indica hipótese, condição, né? Faria, se eu fizesse, se eu pudesse, queria, gostaria, podia, né? O indicativo é fiz, fez, faço, né? Nós temos o presente do indicativo, né? Que é o eu faço, né? Ele faz. E por aí vai. Então, a gente pode substituir por um desses dois tempos. Inicia-se a oração com o conectivo adequado, conjunção ou pronome relativo, né? Então, olha,
Não precisa ser uma conjunção, pode ser um pronome relativo para iniciar, né, essa frase. De modo que apenas a forma da frase seja alterada e não seu sentido. Então, olha só, a gente vai testar, né? Se o sentido não for alterado e a forma, apenas a forma e o sentido continuar o mesmo, você tem aí a sua frase, a sua oração desenvolvida, ok? Observe agora como seria o desenvolvimento das orações já vistas. Então, vamos lá. Ao terminar a prova, todo candidato deve aguardar. Essa é a frase original que a gente já viu lá, reduzida. Como ficaria, olha, a forma desenvolvida. Quando terminar a prova, né, todo candidato deve aguardar. Aqui, gente, olha só, como vocês podem perceber, o verbo continua no infinitivo, né? Isso não mudou, vamos combinar, né? Mas o infinitivo, né, também é uma forma do indicativo, mas enfim... Olha, quando colocamos aqui um conectivo, né? Quando terminar a prova, todo candidato deve aguardar, né? Quando a gente realmente não tem como substituir por um outro tempo, por exemplo, a gente não pode dizer quando terminasse a prova, porque aí a gente teria que mudar aqui, ó, para todo candidato deveria aguardar. Não funciona, né? Quando termina, pode ser isso, pode ser sem esse R aqui, ó. Quando termina a prova, ele termina, né? Presente do indicativo, todo candidato deve aguardar. Funciona, né? Então vamos deixar assim. Análise dessa oração. É uma oração subordinada, né? Porque ela depende de todo candidato deve aguardar, que é a oração principal. Né? Adverbial, né? Porque aqui ó, ela começa com quando, tá vendo? É um advérbio. Temporal é um advérbio de tempo, né? Porque quando tá indicando tempo. Então, é um advérbio de tempo. Então, oração subordinada, adverbial temporal, reduzida, porque afinal de contas ela é reduzida, né? De infinitivo, tá? Porque infinitivo é o verbo utilizado na frase original, tá? Essa frase aqui é a frase desenvolvida, mas essa frase aqui a gente analisa ela dessa maneira, ok? Oração subordinada, adverbial temporal, reduzida de infinitivo. Aquelas nomenclaturas que a gente morria de medo desde a 7ª série, gente, pois é. Mas agora você tá vendo que é possível compreender, né? Eu acho que a maturidade de um aluno de pré-vestibular completamente diferente da maturidade de um aluno da 7ª série para entender uma coisa dessa, né? A gente não tem muita capacidade de abstração quando a gente tem 13 anos de idade, 12, 11, sei lá. Complicado. Agora vamos lá, essa outra frase aqui. Ouvimos uma criança chorando na praça, né? Essa é a forma reduzida. A forma desenvolvida. Ouvimos uma criança que chorava na praça. Então, olha, a gente já acrescentou uma conjunção aqui, ó, que é o que, né? Chorava, né? Já passamos por um tempo do indicativo passado, né? Passado imperfeito, pretérito imperfeito, né? A gente não chama passado. Pretérito imperfeito do indicativo. Ouvimos uma criança que chorava na praça. Análise dessa oração, né? Oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Agora vamos decifrar isso. Olha só. Adjetiva, né? Porque essa criança que chorava na praça, a gente caracteriza a criança, né? Olha só. Quando a gente diz que ela chorava, a gente dá uma característica para essa criança, né? Ela não é qualquer criança, é uma criança que chorava. Então ela é, né? Isso daqui é um adjetivo, como se fosse uma característica, um adjetivo da criança. Adjetivo, né? Restritiva, porque ela vai restringir a criança. Novamente, não é qualquer criança. É uma criança específica, é uma criança que chorava,
né? Então é restritiva. Então, oração subordinada, porque ela depende da principal, ela é subordinada. Adjetiva, porque ela classifica a criança. Restritiva, mais uma vez, porque ela restringe, né, quem é essa criança, ela especifica. Reduzida, porque ela é reduzida. De gerúndio, porque, né? Isso, logicamente, falando dessa frase aqui, tá? Que é a reduzida. Essa é desenvolvida. Então, é isso. Oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Comprada a casa, a família mudou-se. É aquela que a gente já viu, né? Ela desenvolvida fica. Assim que... Então, a gente já coloca uma conjunção aqui. Assim que comprou a casa, a família mudou-se. Então, né? A gente mudou para o pretérito perfeito do indicativo, comprou a casa, né? A frase, a oração principal tá aqui, né? Então essa é a subordinada, assim que comprou a casa, ok? Pensando nessa outra, nessa reduzida, a análise dela ficaria oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de particípio. Então, olha só, comprada a casa, ele dá essa frase dá uma ideia de uma locução adverbial temporal. Porque quando a gente substitui por assim que, ou a gente poderia substituir por quando comprou a casa, né? Então, comprada a casa dá uma ideia de tempo, né? De situação. Comprou a casa, a família mudou-se. Então, assim que, né? Comprada a casa, a família mudou-se, né? Logo, essa é uma oração subordinada adverbial temporal, né? Porque nós temos aqui uma locução adverbial de tempo, reduzida de particípio, porque o verbo aqui está no particípio. Ok? Observação. Dependendo do contexto, as orações reduzidas podem permitir mais de um tipo de desenvolvimento, né? Depende, vai depender muito da reduzida que você tiver. Talvez você possa desenvolver tanto no subjuntivo quanto no indicativo, né? Ou você possa fazer ela no passado ou no presente, né? E isso daí vai variar, tá? Depende muito do contexto da sua frase, da sua oração. Gente, que mania de falar frase. Oração. Agora, orações reduzidas fixas, né? Esteja atento às orações reduzidas fixas, pois não são passíveis de desdobramento. Ou seja, essa oração reduzida fixa, filho, nem adianta. Você pode tentar, porque obviamente você precisa descobrir se ela é uma oração reduzida de particípio e etc, ou se ela é uma reduzida fixa. Então você tenta desenvolver. Se não tiver jeito de desenvolver, ela é uma reduzida fixa. É a natureza dela. Exemplos. Tenho muita vontade de comprar este vestido. Né? Eu não sei nem como mudar essa frase. Ó. Tenho muita vontade de comprar esse vestido. Este homem enriqueceu vendendo pastéis. Aqui, na verdade, ó, a nossa reduzida fixa, quer ver? É aqui, ó. Comprar este vestido, de comprar esse vestido. Porque aqui é reduzida de infinitivo, né? Aqui é reduzida de gerúndio. Ok? Vamos dizer, vamos tentar mudar. Tenho muita vontade de comprar, comprou, comprar-se. Não tem como. Né? Agora essa outra. Este homem enriqueceu, vendia. Se a gente colocar esse homem que enriqueceu, pois vendia pastéis, por exemplo, a gente vai dar uma outra ideia para a frase. A gente vai dizer que ele enriqueceu
por que ele vendia pastel, que é a explicação, né? Sendo que aqui é só uma consequência, vendendo pastel. Ele foi vendendo e enriqueceu. Não que todo mundo que vender pastel vai enriquecer, né? Então, gente, essas orações, quando você tentar, assim, igual eu tô tentando aqui, e você não conseguir, elas são fixas, ok? Reduzidas fixas. Agora, orações reduzidas de infinitivo, né? Vamos falar especificamente dessas belezas. Elas podem ser subordinadas substantivas. Bom, subordinadas substantivas. Partindo disso, a gente tem ainda subdivisões, né? Subordinadas substantivas subjetivas. Por exemplo, não é conveniente comprar todos estes materiais. Né? Então, nós temos aqui, ó, parte reduzida de infinitivo, né? Não é conveniente é a oração principal, né? E aí, como a gente faria ela sendo desenvolvida? Ficaria: não é conveniente que se compre todos estes materiais, ok? Essa daqui é uma reduzida de infinitivo, né? Porque o verbo aqui, ó, tá no infinitivo. Então, transformando, né, desenvolvendo, não é conveniente que se compre todos estes materiais. Agora, objetivas diretas. Quanto ao José, dizem ter viajado para a Europa. Essa daqui, olha, reduzida de particípio. Né? Essa daqui de infinitivo, particípio. Então, como ficaria? Quanto ao José, dizem que ele viajou para a Europa, né? Estão vendo aqui, ó, que ele viajou para a Europa. A gente pode fazer a desenvolvida dessa maneira, ok? Objetivas indiretas, né? O que significa objetivas indiretas? Vamos voltar aqui só para explicar, né? Por que ela é subjetiva aqui? Vamos explicar. Por que essa belezinha aqui é subjetiva, né? Não é conveniente. O que não é conveniente? Comprar todos estes materiais, ou que se compre todos estes materiais. Logo, a oração subordinada faz o papel de sujeito da frase, porque ela está completando, olha, o sentido de é. Não é o que. O que não é conveniente? Que se compre todos estes materiais. Beleza? Então, ela é subjetiva, sujeito, né? Ela é sujeito da oração principal. Objetivas diretas. Bom, ela é objeto direto da oração principal, né? Dizem, quanto ao José, dizem o quê? Quem diz algo, né? Então, objeto direto, né? É um verbo transitivo direto, dizem, tá? Então, ter viajado para a Europa é o objeto direto de dizem, tá? Então, objetivas diretas. Agora, objetiva indireta. O sucesso da tua carreira depende de teres dedicação. Uma coisa depende da outra. O que depende de algo, né? Por isso, é um verbo transitivo indireto, logo ele pede um objeto indireto, com preposição, né? Então, o sucesso da tua carreira depende do quê? De teres dedicação. Logo, de teres dedicação, ou que tenhas dedicação, é objeto indireto da oração principal. Agora, predicativas, né? A única alternativa é estudarmos no exterior. Bem, vocês lembram o que é predicativo? A gente tem uma aula sobre predicativo, se você tem dúvida, né, sobre predicado de maneira geral. Ele atribui, né, o predicado, ele atribui características ao nome. Então, olha só, a única alternativa, então aqui, a alternativa é o substantivo que está sendo, né, caracterizado por quem? Por estudarmos no exterior, né? Então, a única alternativa é estudarmos no exterior. Então, essa oração subordinada faz o papel de predicativo, né, da alternativa, do nome, ok? E predicativo do sujeito, né, também, porque a alternativa é sujeito de é. Qual é a alternativa? Quem é? O que é?
alternativa. E qual é ela? Estudarmos no exterior, ok? Completivas nominais, né? Completam o nome. Vamos lá. Jorge tinha grande necessidade de passar no concurso, né? Tá completando aqui, gente, o sentido de necessidade, tá? Então, qual era a necessidade do Jorge? Passar num concurso, né? Que a gente pode, inclusive, olha, a forma desenvolvida é que passasse no concurso. Jorge tinha grande necessidade de que passasse no concurso. Seria a desenvolvida dela, né? A reduzida de passar no concurso. Por isso, a completiva nominal, completa o nome, né? Complemento nominal. Apositivas, né? Ela faz um papel de aposto, tá? Vamos lá. Diante deste vexame, só nos resta uma saída. Qual é a saída? Ficarmos calados, né? Ou que ficássemos calados. Então, esse ficarmos calados, tá vendo? Olha, ele vem aqui precedido de 2 pontos, né? Geralmente, um aposto, ele vem precedido de 2 pontos, travessão, entre vírgulas, tá? Então, apositivas, né? Elas são, essa oração, ela é um aposto da oração principal. Bom, é isso, a gente fica por aqui.